Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se o ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um a um, começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não pequeis mais. Meus irmãos, aqui nesta palavra, Jesus ele estava ali naquele lugar, ele subiu para o Monte das Oliveiras. E ali no Monte das Oliveiras, quando foi pela manhã, ele voltou no templo. E ele estando lá no templo, começou a aconselhar o povo, dar conselho, dar ensinamento. E o povo ali começou a ficar em volta dele. Porém, quando ele estava ali dando conselhos, aconteceu que tanto os escribas quanto os fariseus, eles vieram com uma mulher que tinha sido encontrada no adultério. Tá? Ela estava fornicando, vamos dizer assim, né? E aí pegaram e jogaram ela nos pés de Jesus e falou assim: olha, na lei de Moisés, ela nos relata que quando pega mulheres como essa mulher adulterando, elas são dignas de serem apedrejadas até a morte. E você, o que você fala para nós? Porque, irmãos, Jesus ele vinha pregando amor. Só que também ele não podia ir contra a lei de Moisés, porque a lei de Moisés ela foi dada por Deus. Tá? Então, eles pegavam sempre, queriam pegar Jesus na própria fala dele, certo? Então, Jesus ele vinha pregando amor, vinha pregando caridade, vinha fazendo prodígio, milagre. Então, quando eles jogaram aquela mulher, eles queriam testar Jesus. Espera aí, esse homem fala que ele é o amor, que é a caridade. Agora, essa mulher ela foi encontrada no adultério. E na lei de Moisés fala que mulheres igual a essa têm que ser apedrejadas até a morte. Agora nós pega ele, vamos jogar ela lá, e se ele falar apedreja até a morte, aí nós vai falar para ele. E uai, mas você não veio pregando o amor? Agora você está mandando tacar pedra nela? E se ele falar para não tacar pedra, ele está contra a lei de Moisés. E se ele está falando que ele é o enviado não ia contra as normas que Deus deu para o próprio Moisés. E aí, irmãos, ficou aquele debate entre eles. E aconteceu que eles pegou, jogou a mulher no chão e falou assim: aí, ó, ela foi pegando adultério, o que você fala para nós? E aí Jesus olhou para eles, olhou para a mulher, não falou nada. E aí Jesus inclinou-se, abaixou ali, começou a escrever ali na areia do chão ali mesmo, escrevendo, e eles começaram a insultar ele, querendo dizer, provocando. E aí, fala alguma coisa. E aí o narrador fala que eles ficaram provocando para pegar ele em alguma fala, tá? E começaram a estar perguntando, endireitou-se ele e levantou. E aí ele pegou, olhou para todo mundo e falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, quem de vocês aí não tem pecado? E aí foi a pergunta. Quem não tem o pecado, atira a primeira pedra. E aí no mesmo momento, quando ele falou, quem de vós aí não tem pecado, fica livre para tirar a primeira pedra na mulher, ele percebeu que um a um foi saindo do mais velho até o mais novo. Todos que estavam ali condenando, julgando a mulher, foi saindo um a um. E quando todos eles saíram ali do cenário, Jesus olhou para a mulher e disse para ela assim: Mulher, cadê os teus acusadores? E aí, no mesmo momento que ele falou: Mulheres, cadê seus acusadores? A mulher olhou ali para trás e viu que não tinha ninguém. E aí a mulher falou: Senhor, não tem ninguém aqui, Senhor, que me acuse. E aí ele olhou para ela e falou assim: Mulher, nem eu tampouco vou te condenar ou vou te acusar. Certo? Irmãos, vejam que aí tem momento que é narrador, tem momento que é incorporação de cena. É o que a gente vai trabalhar na aula de hoje, essa parte de narrador e essa parte de incorporação de cena, tá? Porém, antes da gente ir para a palavra, eu vou compartilhar com vocês aqui um vídeo, tá?
quero que vocês prestem bem atenção no vídeo, tá? Porque o vídeo ele é a palavra, tá certo? E aí essa palavra aqui, ela tá desenho, tá? A gente vai pôr aí um filmezinho para vocês verem como que aconteceu todo esse cenário dessa palavra, e aí depois vocês vão ver que vai ficar mais claro para vocês fazerem a sinalização em seguida. Então, ó, eu vou compartilhar com os irmãos aqui. Os irmãos estão conseguindo ver essa tela, né? É que eu vou ampliar ela aqui. Então vamos lá, eu vou ampliar aqui para vocês verem. Deixa eu só aceitar aqui alguém. Para mim não aparecer. Então vamos lá, eu vou pôr aqui para compartilhar com os irmãos. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita... Venham, venham! Vamos! 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 Levante! Pega ela lá! Até ali! Pega pra cá! Vamos aqui! Vamos! Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Tu, pois, que dizes? Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno. Parte. Irmãos, vejam que... Deixa eu parar aqui, ó. Compartilhar. Irmãos, vejam que ali no cenário teve lado direito, teve lado esquerdo. Exemplo, vejam que ali Jesus, se vocês verem o videozinho lá, depois eu mando, tá? Ou quem quiser depois o vídeo, eu mando lá nos grupos, tá? Não vou mandar porque alguns grupos tem surdo, então depois fica aquela reclamação. Mas depois qualquer coisa, quem quiser o vídeo, me manda mensagem que eu mando o vídeo para os irmãos. Vejam que Jesus ele estava ali conversando, ó, e estava ensinando o pessoal ali, e aí ele ouviu, ó. Lembra da imagem? Jesus estava ali aconselhando o pessoal, explicando alguma coisa, e ele olhou e ele percebeu que estava vindo de lá para cá várias pessoas, tá? Então, veja que o cenário teve lado direito, teve lado esquerdo, tá? Eu preferi postar primeiro um vídeo para os irmãos terem uma ideia, uma noção de como que vai acontecer o cenário, porque muitas das vezes, na hora que a gente estamos fazendo a sinalização aí, a gente não confia no que a gente estamos sinalizando, a gente fica preocupado, será que está certo, será que não está certo? Então, quando a gente vê uma imagem, uma informação,
abre um pouco a nossa mente, porque o imaginar cena é isso, é você ver como que aconteceu aquela cena, e eu trazer aquela cena para minha realidade, eu incorporar a mulher chorando, a mulher falando, Senhor, ou até mesmo eles falam alguma coisa, fala, e aí veja que isso já é imagético, certo? Isso aí eu já tenho que incorporar, porque os homens ele falam assim, tu pois o que dizes, eu não falo assim, ó, você fala o quê? É uma coisa, agora vocês ficam e ficam, vai, fala, fala. Eles já ficaram pensando Jesus Cristo. Então veja que na hora que eu faço a interpretação, eu tenho que me preocupar com o processo anafórico, com o processo prosódico. Então o processo anafórico, posição que o corpo assume dentro da interpretação, no momento que eu passo a ser o personagem, que eu faço aquela incorporação. Processo prosódico, fala, fala alguma coisa, fala. Porque prosódia, no português, é como se tivesse a entonação da voz, como que está ali a entonação da voz. Então, prosódia é isso, fala alguma coisa, vai, fala, fala. E é o que eu vou fazer? Era isso que ele estava falando. Ele falou assim, ó, você fala o quê? Você explica? Não, ele estava, vai, explica alguma coisa, fala. Então, aqui apareceu o processo prosódico, a incorporação de cena, eu já fiz a incorporação de cena naquele momento. E há muita dificuldade, tá? Na enquete que eu fiz na semana, há 15 dias atrás, eu perguntei para os irmãos as dúvidas que tem nessa parte de processo prosódico, processo anafórico. Surgiu várias dúvidas e eu comentei com os irmãos que todas as aulas a gente comentaria um pouco sobre isso. Exemplo, quando eu falo de cena, incorporação de cena é uma coisa, cenário é outra. Incorporação de cena, quando eu falar que Jesus falou, aqui eu estou incorporando cena. Eu passei a ser Jesus dentro da cena. Agora, quando eu falo de cenário, é quando eu coloco um aqui, coloco outro ali. Ah, Jesus estava aqui, Jesus ele foi lá para Jericó. Aí eu fiz cenário, eu construí meu cenário. E aí, Deixos, eu apontei o personagem, eu passei a ser o personagem, certo? Então, tudo isso é a montagem da minha cena. Quando eu falo, você faltou incorporar cena, não é que tipo, ah, mas eu coloquei a pessoa aqui. Não, incorporar é você ser a pessoa. Exemplo, ele está aqui, quem que é esse? Ah, é Jesus. Jesus falou o quê? Em vez de falar que Jesus ele falou, eu vou ser Jesus e vou ser Jesus falando. Eu vou passar a ser Jesus falando. Exemplo, quando eu estou numa montagem de cena, que eu estou falando, exemplo, aqui tem uma pessoa, aqui tem outra, os dois estavam indo, então esse daqui é Pedro, esse daqui é João. Então ele, Pedro, ele falou. Eu vou passar a ser Pedro falando. Exemplo, eu vou pegar aqui uns bonequinhos para vocês entenderem, que eu tinha até separado, dei aqui na aula presencial para os aluninhos, só um instantinho. Exemplo, meus irmãos, tá? Eu vou falar irmãos assim, porque tem irmão e tem irmã, então fica mais fácil, tá? Exemplo, isso aqui é as bonequinhas da minha menina, e às vezes tem hora que eu tô dando aula, pá, minhas bonecas, eu falei, não, depois eu te entrego. Ó, vejam, tem dois bonequinhos, prestem atenção. Quando eu falo para vocês que eu tenho um do meu lado direito e tenho um do lado esquerdo, é isso que eu tô falando para vocês. Que tem um personagem aqui e tem um personagem aqui. Tá? Então o que eu faço? Quando eu falo ó, que aqui tá Pedro, que aqui tá João, eu tô falando que aqui tem Pedro e que aqui tem João, tá? Um de cada lado. E aí quando eu falo assim, então Pedro falou, quem que é Pedro? Não é esse aqui? É como se Pedro estivesse falando para mim e eu estivesse falando pro João. Nós, ouvintes, quando fala que Pedro falou, a gente olha para Pedro, para a boca de Pedro. O surdo é o contrário. Quando eu falo que Pedro está falando, eu tenho que ser Pedro falando. E como que Pedro está falando? Sendo sinalizado. Tá? Exemplo, a educação que nós temos dos nossos pais aí é qual? Que quando uma pessoa está falando, a gente tem que ter atenção à pessoa que está falando, certo? Então, nós, ouvintes, tem o costume, se eu falar assim, exemplo, tá a irmã Miriam está aqui e está aqui o irmão Gabriel. A irmã Miriam está falando. Quando nós, ouvintes, fala que a pessoa está falando, eu faço o quê? Eu olho para a pessoa. É isso que confunde nós na incorporação de cena. Porque daí fala assim, então João falou. A gente acha que a gente está olhando para João. E não, na verdade eu tenho que estar de costa para João. Porque se aqui é João e aqui é Pedro, e eu falei que João falou, é como se João, eu brinco, falo que o narrador ele é o fofoqueiro, certo? Quando eu falo que João falou, eu estou ouvindo o que João está falando e estou falando para quem? Para Pedro que está do lado de lá. Agora é Pedro que está falando. Aí eu pego o osso que Pedro está falando e estou levando para quem? Para João. Uma forma fácil, meus irmãos, de vocês fazerem aí, acredito que nós aí, acima dos 25 anos, nós já brincamos de teatro na escola. Nós já brincamos de teatro, lembra? Que a gente fala assim, tinha dois amiguinhos, eles estavam caminhando, eles foram caminhando. Então, esse meu amiguinho aqui, o Patati, ele falou com a bonequinha, olá, minha amiga, tudo bem? Veja que eu estou fazendo o que com isso? Incorporação de cena.
Eu estou incorporando o cenário. Então, quando eu falei, oi, minha amiga, tudo bem? Então, a amiga disse, olá, tudo bem? Como que você tá? Olha, você vai para a escola amanhã, minha amiga? Sim, meu amigo, eu vou para a escola amanhã. Então, o que eu fiz? Eu estou fazendo incorporação de cena. Na Libras é a mesma forma. Quando eu falo que esse daqui é o Pedro e que esse aqui é o João, eu falei que os dois estão caminhando. E o que a gente usou, meus irmãos? Classificador. Eu usei o classificador. Posso classificar assim, posso fazer assim, posso fazer assim. Então isso aqui é classificador de pessoa andando, classificador de pessoa andando. E o meu corpo, qual que é o processo? Expressões não manual. Tem as expressões manuais, que é aquela que depende da mão e da expressão facial e corporal para estar junto. E tem aquelas não manual. Exemplo, aqui eu fiz incorporação, tipo, os dois estão andando, ó. Eu estou andando. Ou estou andando. Certo? Então o que eu fiz, ó? Estou andando, e aí eu falo, então Pedro falou. Quem está falando? Pedro. Se eu coloquei Pedro na minha direita, Pedro vai falar para quem? Para João, que está lá do lado esquerdo. Então, quando eu falo que ele falou, eu vou ouvir o que ele está falando para mim, certo? Eu vou pôr ele aqui e vou pôr ela aqui, certo? Ela vai dar para vocês verem um pouquinho a cabecinha dela. Então, ó, exemplo. Um exercício que eu sempre falo e comento para os alunos fazer, meus irmãos, é o quê? É o que eu fiz hoje aqui. Eu peguei duas cadeiras, vocês aí vão pegar duas cadeiras, vai pôr uma lá na direita e vai pôr uma lá na esquerda. E vocês vão passar a ver isso aqui. Vocês vão passar a ver, certo? Eu vou pôr um boneco lá na minha esquerda e vou pôr um boneco lá na minha direita. Então, quando eu falo que aqui é Pedro, eu estou olhando para quem? Para o meu patati. Quando eu falo e aqui sinal João, eu estou olhando para minha boneca. Porque não tem como eu confundir no cenário. Quando eu topicalizo, quando eu demarco o meu personagem. Então eu marquei um personagem aqui, marquei outro personagem lá. E aí o que eu falei? Que esse daqui era Pedro, que esse daqui era João. Então os dois estavam caminhando. Eu estou olhando para os dois aqui, ó. Ou esse sinal aqui, ó, os dois. Quem é os dois? O Patati e a boneca. Estou contando os dois. E aí fala que os dois estavam indo. Então Pedro falou. Se é Pedro falando, quem é Pedro para mim aqui? O Patati. Então é como se ele estivesse sussurrando no meu ouvido e eu sinalizando para ele lá, para João do lado de lá. Então, exemplo, quando eu falo, olá, a paz de Deus, tudo bem com você, João? A partir do momento que eu apontei você, João, tá tudo bem com você, eu fiz a famosa deixius, ou deixicus. Eu apontei o personagem. Eu falei para o surdo que do lado de lá, quem está lá é João. Então, depois, quando o irmão fala assim, então João falou, não precisa ver, então João falou. Porque quem é João? Quem está do lado de cá. E aí eu vou fazer só esse processo do meu corpo. Paz, Deus, João, tudo bem com você? Amém, Pedro, tudo bem, e você? Então Pedro falou. Então João falou. Então Pedro falou. Então João falou. Vai ser só isso. Em todo o cenário. Quando tá falando que um falou, o outro falou, eu só vou ter a atenção de Pedro. Opa, Pedro tá aqui. João tá aqui. Então João falou. Então João falou, opa, tá aqui. Então Pedro falou, tá desse lado. Certo? Isso é uma forma clara. Nesse caso, no cenário, eu vou usar a mesma coisa. Os personagens vão ser os mesmos. Eu não vou mudar nada. A diferença é o quê? Eu vou manter Patati do lado direito e vou manter boneca do lado esquerdo. A palavra aqui, ela fala assim, ó. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Veja que não tem incorporação de cena nenhuma. Eu estou narrando. Então, qual que é a posição do narrador aqui? Eu estou narrando. Eu vou falar, então, Jesus, ele foi... Esse foi, irmãos, eu não gosto de pôr foi para frente. Por quê? Vai ter um diálogo depois, certo? Então, exemplo, se eu jogar ontem eu fui na casa da minha mãe e lá eu falei. Exemplo, é como se eu tivesse falado que eu fui na minha mãe e lá para minha mãe eu falei. A minha mãe, gente, que está aqui, ó. Tá? Minha mãe vai estar aqui na minha frente. Então, eu sempre dou a ideia de jogar para o lado. Seja na direita, seja na esquerda. Ah, eu fui no hospital. O hospital vai estar na direita ou vai estar na esquerda. Eu nunca vou pôr o hospital para frente. Porque se lá o médico falar, se lá a enfermeira falar, eles estão aqui na minha frente. Então eu sempre peço e oriento vocês jogarem para as laterais. Exemplo, ontem eu fui na casa do meu tio. E lá, meu tio, ele falou. Lá. Então, quer dizer, meu tio está lá na direita, da direita para a esquerda é meu tio, da esquerda para a direita sou eu, da direita para a esquerda é meu tio. Agora, se eu jogo para frente, eu complico um pouco o cenário. Tá? Fica confuso para o surdo e depois eu não consigo fazer a incorporação de cena. Fica mais difícil, certo? Então, sempre pensam isso. Joga sempre para o lado direito ou jogam para o lado esquerdo. Tá? Então, prestem atenção aqui agora no que vai acontecer o cenário, certo? Até aqui, deu para entender claro? Ficou claro? O Gabriel falou muito rápido. Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem
fala, irmão Gabriel, vai mais devagar, tá? Mas acredito, tá, que dessa forma vai dar para os irmãos entender aí o posicionamento dos personagens, tudo certinho, tá? Então, lembrando que se eu falo, ontem, exemplo, o irmão está agradecendo a Deus, agradeça a Deus porque ontem eu fui na minha mãe e lá eu saudei a minha mãe com a paz de Deus e percebi que ela estava triste. O que eu vou fazer? Ontem eu fui na casa da minha mãe e lá, estou sendo narrador, ó, e lá na casa da minha mãe eu percebi que ela, minha mãe, estava triste. Eu vou fazer triste. Então eu perguntei, mãe, por que você está triste? Então, ó, eu perguntei. A partir do momento que eu falei que eu perguntei, que lado que eu assumi? Da minha direita para a esquerda. Aqui sou eu, minha mãe vai estar da esquerda para a direita. Então, quando eu falei, então eu perguntei, mãe, por que você está triste? Então, minha mãe respondeu. Lembra que eu falei, você, mãe, eu disse que, Cadeixos, que a minha mãe está do lado esquerdo. Então, minha mãe vai responder. Minha mãe respondeu, eu estou triste porque seu pai está doente. Eu, triste porque o seu pai está doente. Irmão Gabriel, mas eu não estou aqui? Como que agora o irmão colocou do lado de lá? Porque é isso que vai acontecer. No momento que você assumiu da sua direita para a esquerda, a sua mãe vai estar da esquerda para a direita. E aí você vai fazer, exemplo, no caso aqui, eu vou ser, no meu caso aqui, o Patati vai ser eu e a boneca vai ser minha mãe. Então eu vou assim, paz, Deus, mãe, tudo bem com a senhora? E aí minha mãe vai olhar para mim. Quem sou eu ali, o Patati? Amém, filho, tudo bem e você? Tudo bem, tá tudo ótimo? Tô bem, mãe, mas tô percebendo que a senhora tá meio triste. Por quê que você tá triste? Então, eu tô triste porque o seu pai, ele tá muito doente. Calma, mãe, fique em paz. Eu vou orar pelo papai e Deus vai libertar ele. Eu creio. Irmãos, eu peço pros irmãos a oração pelo meu pai. Aí veja que não teve incorporação de cena, foi narrador. Veja que daí agora foi o narrador. Então eu olhei para onde? Eu olhei para frente. Eu fiz o processo narrativo. Teve um momento de eu incorporar a cena, mas teve um momento de eu ser o narrador que está aqui para frente, certo? Nesse caso aqui, a palavra começa com o narrador. O narrador está falando. Primeiro vamos lá. Livro de João. Lembra de João? Esse João aqui, tá? É o João que era discípulo, que era um amigo amado de Jesus. Tá? Então era esse João aqui, por isso que está no coração, porque João era o discípulo do amor. Tá? Então João que era no coração, que era o discípulo do amor. Muitas das vezes fala de João aí, mas era o João Batista. Tá? Exemplo, e João batizou Jesus. Eu tenho que entender que esse João que batizou Jesus não é esse sinal. Embora, irmãos, no começo a gente sinaliza. Então João batizou Jesus. A gente coloca por força do hábito. Ouviu João, já fez João. Só que o João que batizou Jesus foi o João Batista. É o João que batiza, ou João que batiza, tá? Então, nesse caso, quando vocês ouvirem, então Jesus foi para ser batizado por João. Jesus foi para lá batizar com a pessoa João Batista. Aí eu tenho que lembrar isso. Exemplo, em João capítulo 1, fala que ele não veio para testificar, ele não era a luz, mas veio para testificar a luz. E esse era João. No caso, esse João aí era o primo, que no caso era o João Batista, certo? Então, isso aí mais é conhecimento de palavra, tá, irmãos? Por isso que eu estou comentando com vocês aqui, para vocês já atentando nessa parte também, quando acontecer de falar sobre o batismo de Jesus, era o João, mas o Batista, não o João, esse João aqui, tá certo? Irmãos, então vamos lá. Primeira coisa, João, no capítulo 8, do verso 1 até o verso 11. Tá? Então, capítulo, tá? Algumas igrejas usam esse capítulo, nós, na congregação, usamos bastante esse capítulo, nas outras igrejas usam esse capítulo, tá? Porém, nós, aqui na instituição, congregação, não usa esse capítulo, porque aqui para nós é o sinal de comum, de localidade, tá? Então, por isso que a gente usa esse capítulo aqui, mas alguns lugares usam esse, tá? Então, é importante atentar nos sinais também, tá? Fazermos o que cada lugar pede, ou que cada surdo tem costume de fazer, tá? Não é errado. Se no lugar aí, tem lugares que os surdos usam esse sinal, você pode fazer esse sinal, tá? Isso é no caso das outras instituições. Nós sabemos que nós temos que usar esse aqui, tá certo? Eu falo porque daí é um grupo geral, tá? Todos os sinais aí são válidos, dependendo da região, tá certo? Então, fala lá, a mulher adúltera. Irmãos, quando fala aqui a mulher adúltera, eu vou usar um sinal simples, tá? Não vou usar sinal pesado. Eu vou fazer tema mulher pecadora. Tá? Eu não vou pôr que a mulher era prostituta, não vou pôr que a mulher estava em fornicação, tá? Porque adultério é, no caso, uma mulher que trai o outro.
certo? Uma mulher que trai o marido, tá? Que é a mulher adúltera. Ela foi pega adulterando, tá? Então, adulterar é você trair, tá? Trair o esposo, trair a esposa, tá? Então, o que eu vou pôr aí, que é uma forma simples, e aí depois eu vou explicar pro surdo o que vai acontecer embaixo. Quando eu falo a mulher adúltera, eu vou fazer tema a mulher pecadora. Tá? Então, ó, tema mulher pecadora, tá? E aí fala assim, ó. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Irmãos, lembra que eu falei que eu já vou jogar isso do lado direito e do lado esquerdo? Eu vou fazer que Jesus estava aqui do meu lado direito. Ele foi. Ó, eu venho até o meio e no meio eu vou fazer foi. Lembra o sinal de ir? Então, ó, Jesus estava na minha direita. Ele foi. Chegou aqui no meio, eu vou falar que ele foi lá, Monte das Oliveiras. Irmãos, ó, tem esse sinal aqui, ó, Monte Oliveira. Então, ó, a mão vem aqui, depois ela fecha assim, ó. Lembra do sinal de maravilhoso, de maravilhoso? Eu vou fazer isso aqui, ó. Então, monte e fecho aqui, Oliveira. Então, ó, Monte das Oliveiras. Tá? É um dos sinais bem usado aí para Monte das Oliveiras. Eu, no começo, usava um que eu aprendi há muitos anos atrás, que era Monte das Oliveiras, que era OO, Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras, que era um sinal antigo que eu usava, tá? Porém, hoje eu uso esse sinal que eu mostrei para os irmãos aí, que é o Monte das Oliveiras, certo? Então, nesse sinal aí, é importante os irmãos terem atenção também com cada sinais, tá? Claro que cada lugar conhece, né, cada intérprete aí, às vezes desfruta de um conhecimento de sinal, tá? Então, vocês ficam à vontade com os sinais, tá? Então, ó, Monte das Oliveiras. Então, ó, monte, chegou aqui no meio, eu faço isso aqui. Então, ó, Monte das Oliveiras. Então, eu vou dizer que Jesus ele foi para o Monte das Oliveiras. E aí fala, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. Irmãos, exemplo, quando fala assim, ó, e pela manhã cedo tornou para o templo. Se eu falar que ele foi para o Monte das Oliveiras, depois ele voltou para o templo, ao invés de eu falar que ele voltou para o templo, eu vou fazer o quê? Ó, que Jesus ele estava aqui, ele foi para o Monte das Oliveiras. Mas pela manhã, ele foi no templo. Eu vou fazer que ele foi no templo, porque eu vou fazer do mesmo lado. É como se Jesus estivesse lá e descesse aqui para baixo. Porém, a informação principal para o surdo é o quê? Que Jesus foi no Monte das Oliveiras e que ele estava de manhã no templo. É o assunto principal. Então, o que eu vou fazer? Jesus ele estava aqui, ele foi para o Monte das Oliveiras. Mas pela manhã, ele foi no templo. E lá no templo, o povo em volta dele. Então, ó, o povo, sinal de povo, esse aqui, tá? Eu vou fazer mais aqui pra frente pra vocês verem melhor a sinalização. Mas vocês vão fazer aqui, ó, pro lado esquerdo, tá? E aí, o que eu vou dar uma dica pra vocês? Quem tiver objetos aí, ó, corre aí, pega 2 objetos que seja. O que vocês vão fazer? Nós vamos demarcar personagem, ó. Eu coloquei a bonequinha aqui e coloquei o outro bonequinho ali. Claro que tem que ser esse olhar periférico aqui, ó. Não pode ser um aqui e outro ali, senão vai ficar muito confuso. Mas, ó, um tá aqui e o outro tá ali, ó. Ó, um tá aqui e outro tá ali. Então, exemplo, ó, eu fiz aqui no monte, o monte está do mesmo lado do que essa boneca minha. Monte das Oliveiras. Jesus, ele foi Monte das Oliveiras, certo? Alguns fazem aqui, mas primeiro tem que vir um monte. Concordo, primeiro tem que vir um monte quando a gente conhece a palavra. Às vezes, quando a gente não conhece, a gente fica preso no que está ouvindo. Então, exemplo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Eu vou fazer que Jesus, ele foi Monte das Oliveiras. Eu fiz o que eu ouvi. E não está errado se eu fizer o que eu ouvi. Exemplo, mas eu sabendo que estamos falando de uma palavra que a gente está estudando anteriormente, antes de sinalizar, eu vou fazer que aqui, ó, Monte das Oliveiras, Jesus ele foi. Aí eu vou fazer, ó, Monte Oliveira, Jesus ele foi. Certo? Aí posso fazer as duas sinalizações que não vai estar errada, tá? Por que eu falo isso? Porque tem a parte gramatical, tá? E na parte gramatical pede o lugar primeiro para depois a ação. Tá? Então, ó, lugar, Monte Oliveira, Jesus foi. Aí esse foi também, quando eu uso esse processo aqui também, eu não preciso nem fazer ele indo, eu vou fazer isso aqui, ó. Monte das Oliveiras, Jesus ele, ó. Porque esse aqui já é um sinal de estar indo, tá certo? Então, vamos fazer. Então, ó, Monte das Oliveiras, Jesus ele foi. Aí eu posso até mostrar isso aqui, ó, porque o monte era alto. Eu posso fazer ele subindo para os montes das Oliveiras. E fala, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E eu fazer, mas pela manhã, que é o sinal de manhã, no templo, Jesus, ele foi.
certo? Então, e lá, ó, no templo pela manhã, Jesus estava lá, ó, ensinando o povo. E o povo estava dando em volta dele. Então, eu vou fazer, ó, povo em volta dele. Posso fazer esse sinal aqui, ó, de sentado, ó. Sentado virado para mim. Não vou fazer sentado assim. Eles estavam sentados de frente para mim. Então, ó, a mão em 5 virada para mim. Então, eu vou fazer, ó. E as pessoas ali, ó, sentado olhando para ele. E aí eu vou fazer olhando para mim. Certo? Então, ó, sentado aqui olhando para ele. E ele, ó. Aí vamos voltar lá no vídeo que a gente viu. Fala assim, ó. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E aí, eu não estava ensinando? Lembra que Jesus estava lá, olho no olho, dente no dente, aí ele ouviu o barulho, ele olhou para trás? Eu vou incorporar cena. Exemplo, Jesus está aqui, o povo está aqui, ele está ensinando, aconselhando, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu posso girar a mão assim, ó, porque é como se tivesse uma multidão aqui na minha frente. Então eu estou ensinando esse povo. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Ele ouviu, ele olhou lá, ó, e ele, vou fazer sinal aqui, ó, de perceber. Ele percebeu, no sentido, tipo assim, ele viu ali. Eu não vou fazer só ouviu, mas tipo, ele percebeu que vinham pessoas, ó. E aí eu vou usar narrador, ó. Pessoas que vinham, quem? Escribas, fariseus. Vinha. E aí eu fiz isso aqui, ó, de um monte de gente, ó. Vinha. Aí eu vou incorporar eles aqui, ó. Lembra o que eles fizeram com a mulher? Eles vinham porque eles encontraram uma mulher no adultério. Aí eu vou fazer no pecado. Lembra que eu falei com vocês do pecado? Porque eles encontraram uma mulher pecando. Ou uma mulher pecadora. Aí, nesse caso, eu posso fazer aqui, nesse momento, eu falei assim, porque eles encontraram uma mulher, ó, fornicando, pecadora. Aí lembra do sinal de fornicação? Aí eu posso fazer esse sinal de fornicando, ela era pecando. Aí eu posso fazer esse sinal. Tá? Então o que eu vou fazer? Jesus, povo, aqui, ensinando, o povo tudo sentado, olhando para ele, ele pá. Mas ele ouviu, ele percebeu que o povo, ó, vinha de lá para cá também, ó. E, nossa, quem? Lá, pessoas, escribas, que é esse sinal aqui, ó, escribas, também os fariseus, que é a mão assim, fariseus. E os fariseus, eles lá, ó, vinham, ó, com uma mulher que eles encontraram na fornicação, no pecado. Então eles pegaram, ó, e aí o que eu fiz, ó, meu corpo da minha direita para minha esquerda são os fariseus e os escribas. Eu vou pegar a mulher e, ó, joguei no chão. Lembra no videozinho? Jogou. Falou, e aí eu vou incorporar o primeiro cenário. Jesus, essa mulher, ela foi encontrada fornicando, ela estava em pecado. E na lei aqui, ó, de Moisés, e aí que eu fiz na lei, aqui, ó, lei, ela, de Moisés, explica que mulheres semelhante, posso fazer igual a ela, ou mulheres que praticam coisas igual a ela, ou mulheres que praticam fornicação, merecem, lembra do merecer? Merecer. Lembra que esse não aqui, uma mão só é nossa, ou merecer, merece. Então o que eu vou fazer, ó? Joguei ela, lembra, ó? Joguei, só que a minha cara, ó. Joguei, porque eu tava nervoso, ó. Joguei. Eu falei assim, Jesus, essa aí, ó, mulher, nós encontramos ela fornicando, ela tava no pecado. E na lei aqui, ó, de Moisés, explica que mulheres semelhantes a ela merecem pedra, ó, até a morte. Certo? Aí eu falo assim, ela, ó, pedra, tacar e ela morrer. Certo? E aí fala, e na lei de Moisés, que as tais sejam apedrejadas, tu, pois, que dizes? Certo? Então, e eu vou tacar, ó. Tá claro, irmãos, que aqui o irmão Gabriel está exagerando um pouco na sinalização para vocês verem o cenário. Embora eu não faça muito diferente, tá? Eu não faço muito diferente do que eu estou fazendo aqui para os irmãos, tá? Eu vou fazer isso no culto lá, tá? Então, ó. A diferença é que eu vou diminuir um pouco minha mão. Vou fazer a mão aqui, certo? Eu vou fazer ela aqui, ó. Mas a minha processo prosódico, ele tem que aparecer. Ele tem que aparecer. Claro que eu respeito a opinião de cada um. Meu Gabriel, acho que é muito exagerado, eu não vou fazer. É só algumas ideias, tá? Para vocês perceberem a diferença do processo prosódico. Porque teve um processo prosódico aí nesse momento, tá? Então, eu estou incorporando uma cena. Vocês podem incorporar da forma que os irmãos acharem melhor. Mas aqui na aula,
Se vocês conseguirem incorporar da forma que eu estou fazendo, vai ficar bonito. Depois vocês vão aí vendo, policiando o que vocês fazem no culto. Mas eu acho legal vocês tentar trazer próximo igual essa informação, tá? Então, lembrando, eu vou estar olhando para o lado esquerdo. Oh, Jesus! Oh, aqui, ó, essa mulher. Nós aqui, ó, encontramos ela, ó. Fornicação, pecado. E aqui, ó, na lei de Moisés, ela explica que mulheres semelhantes a ela merecem pedra, tacar até elas morrer. Ou posso dizer, matar ela apedrejada. Certo? Porém, eu acredito que só se você fizer morrer, que daí fica bem visual pro surdo, certo? E aí fala assim, ó, tu pois o que dizes? Lembra que teve uma interrogação. Eu não vou ser, você fala o quê? E fazer a interrogação, eu vou interrogar. Lembra? Tipo, você fala o quê, irmão? Hã? Hã? Sabe quando você está provocando a pessoa? Hã? E aí? Aí eu vou fazer, ó. Eu faço isso, ó. E aí? Vamos, fala, fala. Tipo, eu tô agitando, ó. Fala. Você fala o quê? Vamos. E aí? Lembra que no vídeo lá o homem pegou e cruzou o braço? E aí? Eu posso também cruzar o braço? E aí? Vamos. Exemplo. Vamos, fala, fala. Aí vai de cada um, certo? E aí depois fala assim, ó. Isso diziam eles, e na lei de Moisés diz, e tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivesse de que o acusar. Lembra que aí agora não é uma incorporação de cena, aqui é o narrador falando. Então, ó, você fala o que sobre esse assunto? E aí? Hã? Vamos? Mas os escribas e os fariseus, eles estavam falando contra ele, esperando que ele, ó, falasse coisas para acusar. Ou eu posso fazer, para não dar muita informação, eu vou fazer, mas eles esperavam Jesus falar para eles acusar ele. Aí eu mostro, tá? Porque aí eu estou sendo narrador. Lembra que aqui, ó, presta atenção, aqui tá os fariseus e os escribas, aqui tá Jesus, atrás dele a multidão e a mulher tá onde? No chão. Por isso que o olhar, depois a gente tem que olhar pro chão, porque quando a gente jogou a mulher, lembra que a mulher ficou lá, olhando, chorando lá, e Jesus estava aqui olhando para ela e olhando para eles, e eles falam, vamos, fala, essa mulher aí, ó, ela aí, ó, e olhando para ela. Então isso é tudo incorporação de cena, tá? Então quando fala aqui, e eles perguntavam, tentavam a ele, para que ele tivesse acusação contra ele, eu vou fazer. E eles, ó, ficavam esperançosos que Jesus falasse para eles aqui, ó, ter coisas para acusar. Aí eu posso fazer esse aqui, ó. Lembra de acusar? Ou condenar? Esse aqui também, eu posso fazer esse aqui. Para acusar ou acusar. Acusar ele. Aí eu ponho a mão em B, condenar, acusar. Tá? Então eu vou fazer. Mas eles falavam porque eles aqui, ó, esperavam que ele, Jesus, explicasse e eles, ó, acusassem. Certo? Aí, irmãs, vamos lá então. Aí, depois ele fala novamente, tá? Quando ele fala que eles esperaram a acusação para o acusar, aí fala assim, ó, e tornando ele, dentre estes, vou voltar um pouquinho, e acusando, mas Jesus, inclinando-se, escreveu com o dedo na terra. Irmãs, a parte mais difícil, todo mundo fala, mas como que eu vou fazer essa parte? É fácil e simples. Exemplo. O que eu vou fazer? Eu não fui o narrador falando, mas eles aqui, ó, os fariseus e os escribas, eles esperavam Jesus falar para que eles, ó, acusassem contra ele, acusação contra ele. Mas Jesus, ele ali, ó, na terra, ele, ó, eu vou inclinar meu corpo. Mas na terra, Jesus, ó, eu não vou fazer que ele ajoelhou, porque na verdade ele ajoelhou, ele agachou. Se eu der uma mas como que eu vou fazer? Exemplo, ele está em pé, eu vou agachar assim? Não, eu vou só mostrar, porque pro surdo é visual. Eu vou fazer narrador, ó. Pro surdo é visual. Quando eu falo terra, Jesus começou a riscar, o surdo ele vai entender que Jesus precisou abaixar. Não tinha como Jesus escrever na terra lá em cima. Certo? Lembra que o surdo ele associa uma coisa com a outra. Quando eu falo. Aí o surdo ele vai associar que Jesus baixou no chão da terra ali. No pó da terra e começou a escrever. Certo? E aí Jesus abaixou, começou a escrever ali. Aí eu vou fazer isso aqui com o meu dedinho, ó. Ó. Vou só rabiscar com meus dedinhos no chão ali. Vou, ó, escrevendo. E aí fala assim, ó. Com insistência eles perguntaram dizendo,
Ele endireitou-se e disse-lhe: aquele que entre vós não tem nenhum pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. Então, quando eu falo, então, ó, Jesus, não pode até ele, ó, ele abaixou e escreveu. Mas eles aqui, ó, eles, eu fazer. Aí eu faço agora. Então, Jesus, ele ficou de pé, eu falo. Então, Jesus, ó, posso fazer isso também. Posso classificar ou posso fazer. E vou apontar. Certo? Ó. Vocês aí, ó. Quem de vocês aí não tem pecado? Livre. Pedra nela? Pode tacar. Por que eu fiz nela aqui, irmãos? Lembra que, exemplo, ó. Os homens aqui chegaram. Tá? Eu vou desenhar aqui para vocês entenderem o que vai acontecer agora. Os homens aqui, Jesus. Jesus está desse lado, os homens estão aqui. Os homens jogou a mulher aonde? No meio. A mulher está aqui no meio entre um e o outro. Então, o olhar, prestem atenção, que o olhar, no caso de Jesus e dos homens, ó, a mulher está aqui no meio. Vamos pôr aqui no meu celular. Tá aqui a mulher, aqui está Jesus, aqui está os homens. Então, os homens estão falando, essa mulher foi pegando adultério. Na lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada até a morte. Você fala o quê? Ele ficou olhando para ele e não falou nada, abaixou. Quando ele levantou, ele falou assim, ó, vocês têm pecado? Então ela aqui, ó, vocês podem apedrejar até ela morrer. Aí eles olharam para ele e saíram. Então, quando eu faço esse cenário aqui agora, o que vai acontecer? Quando Jesus ele termina de preencher ali, escrever, ele levanta assim, ó, vocês aí, ó, não tem pecado, então vocês livres, ó, para ela, mulher, pedra, tacar. E vou fazer isso. Certo? Porque a mulher está entre um e o outro. A mulher está aqui no meio, entre Jesus e, no caso, os fariseus e os escribas. Tá? E aí, nesse momento, meus irmãos, o que vai acontecer então? Eu vou pegar e falar assim, ó, fala, vamos, fala. E aí ele vai pegar, vai inclinar a cabeça e vai falar assim, ó, vocês aí, ó, quem não tem pecado? Então, ó, se vocês não têm pecado, livre, pedra nela, ó, pode tirar. Tipo, ó, não tem nada com isso. Se vocês não têm, então vocês podem atirar. Aí a palavra fala, quando ouviram isto, saiu um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficou ali só Jesus e a mulher que estava no meio. Lembra que eu falei do meio? Então o que eu vou fazer? Nesse momento eu vou fazer. Livre. Aí eu vou fazer. Olharam para a mulher ali, olharam para Jesus, e eu vou fazer então, ó, um a um. O que eu vou fazer? Ó? Aqui eles estão olhando para a mulher, olhando para Jesus, tipo, ó, e aí eu vou fazer que cada um foi se acusando a si próprio, eu vou fazer, nossa. E aí eu vou fazer então, ó, pessoa por pessoa, ó, foi saindo para lá, ó, saindo para as costas da mulher. Exemplo, a mulher estava aqui, veja no vídeo lá que eles não foi saindo um para lá, um para cá, um para cada lado, a mulher ela estava aqui. Então eles tá aqui acusando ela, eles vão virar e vão ir para lá. Tá? Então o que eu vou fazer? Quando eu estou olhando Jesus, ó, vocês aí, quem não tem pecado, livre, pedra nela, mulher, ó, pode tacar, vocês estão à vontade. A gente fala, então cada um ouvindo aquilo foi se acusando e foi saindo um a um, do mais velho até o mais novo, até não ficar nenhum. Eu vou fazer. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. E aí depois, qual o sinal que eu vou fazer? Ó, eu vou fazer esse sinal, eu vou fazer isso aqui, ó. Foram sumindo, ó. Ó, esse sinal aqui é de sumir. Sabe? Tipo, tá longe, daqui a pouco some. Esse sinal aqui, ó. Tem esse sinal de sumir, eu não vou fazer esse sinal de sumir. Eu vou fazer aqui um a um, ó. Todos foram embora. Certo? E aí, esse todos pra onde? Lá pra direita. Então, ó, vocês aí, quem não tiver pecado, livre. A pedra taca nela. Se vocês não tiver pecado, ó, tô nem aí. Fica à vontade, fica livre. Mas eles aqui, ó, coçaram a cabeça, incorporei cena. Aí eu vou fazer, então, as pessoas aqui, eles, ó, foram um pra lá, um pra cá, outro pra lá, um a um, ó. Então, todos eles, ó. Então, só a mulher e Jesus ficaram ali presentes. Posso fazer esse sinal aqui, ó. Só a mulher e Jesus ficaram presentes ali. Ou posso fazer, exemplo, quando fala que só Jesus e a mulher ficaram presentes, eu posso fazer, então, ó, todos, ó, foram embora. Então, a mulher estava aqui e Jesus aqui. Posso fazer isso, ou
ficaram presentes ali. Aí fala, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém, isso, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém, mais do que a mulher disse-lhe, mulher, onde estão aqueles que te acusam? Irmãos, por que eu fiz? Lembra que eu comentei com vocês que eu não fiz ele ficando de pé, mas eu só levantei a cabeça? Porque Jesus estava escrevendo, quando ele falou assim, ó, vocês aí, ó, vocês que não têm pecado, livre, ó, pedra nela aqui, ó, pode atirar, se vocês não tiverem pecado. Presta atenção, se não tiver pecado. Aí, eles aqui, ó, todos pensaram. Tem esse sinal que o surdo usa muito, ó, tipo assim, nossa, deu ruim, sabe? Tipo, ó, nossa, tipo, deu tensão no momento. Eu vou fazer isso aqui, ó. Aí eu falo que eles aqui, ó, eu vou olhar para você, mulher. As pessoas que estavam te acusando, cadê? Tem? Aí a mulher, lembra que a mulher estava aqui olhando para ele, ó? Aí a mulher estava ali, ó, chorando, a mulher vai fazer isso aqui, ó. Não tem, Senhor. Aí eu vou fazer incorporação de cena, tá? Eu vou pegar, Senhor, não tem ninguém. Tem ninguém. Tem o sinal de ninguém? Tem sinal de ninguém também, ou não tem. Ou não tem. Ó, tem ninguém, Senhor. Tem ninguém. Aí Jesus fala assim, ó, eu te acusar? Jamais. Então levanta, vai. Aí fala, ele disse, nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Eu também te acusar? Jamais. Você vai, levanta, vai. E cuidado para não pecar. Tá, eu não vou falar evita pecado, porque ele falou para ela que não era para ela pecar mais. Ele não falou evita pecado de novo. Ele só falou assim, então você ó, levanta, vai. Cuidado, lembra o som do cuidado, de afastar, ó, cuidado com o pecado. Certo? Então, vamos lá, desde o começo da palavra até o final agora, tá certo? Vamos lá, todo mundo comigo, ó, interpretando, aí depois, se tiver alguma dúvida, os irmãos têm toda a liberdade para perguntar, tá? Então, vamos todo mundo comigo aí, mexendo as mãozinhas aí. Então, ó, João, capítulo 8, verso 1 até o verso 11, diz o assunto, a mulher pecadora. Então, aqui, Monte das Oliveiras, Jesus, ele foi. De manhã cedo, no templo, ele estava lá presente. E o povo em volta dele. E Jesus ensinando. Só aceitar o nome aqui. E Jesus, ó, ensinando. Tá? Exemplo, naquela hora eu falei para os irmãos, Monte Oliveira, Jesus ele foi, e pela manhã também ele foi para o templo. Posso fazer isso? Porque o que aconteceu no templo não foi lá no Monte das Oliveiras, são coisas distintas. Porém, no começo vocês vão ouvir Monte das Oliveiras, não tem como eu tirar o Monte das Oliveiras. Tá? Então, ó, Monte Oliveira, Jesus foi. Mas de manhã cedo, ele foi para o templo. E lá no templo, o povo em volta dele, sentado, e ele ensinando. Ele ensinando. Aí eu vou fazer pum. Ele vai pegar, vou fazer isso aqui, ó. Ele ouviu. Ele percebeu que o povo vinha de lá para cá também. Vinha pessoas de lá para cá. E lá, ó, nossa, os homens escribas, também os fariseus. Aí eu vou usar como narrador, fariseus. E aí quando eu falo os escribas, também os fariseus, eu falo assim, eles, ó, bem-vindo. E eles, ó, trazendo uma mulher que eles encontraram fornicando no pecado. Então eles pegaram a mulher e, ó, jogaram nos pés de Jesus. Quando ele jogou ela no pé de Jesus, ele falou assim, ô, Jesus, essa mulher, ela foi encontrada fornicando no pecado. Então, na lei aqui, ó, de Moisés, pessoas semelhantes a elas merecem pedra tacar até morrer. E você explica o que sobre isso? Fala. E aí eu vou fazer. Então, Jesus, olhando para eles ali,
baixou a cabeça e na terra, dobra na terra, Jesus ele, ó, vou fazer assim com o meu dedinho, vou escrever com o meu dedinho, tô escrevendo. Aí quando eu faço aqui, aí fala assim, ó, mas eles aqui, os escribas e os fariseus, oh, fala, vai, vamos, e aí, fala. Mas eles perguntavam porque eles esperavam Jesus falar e eles, ó, acusá-lo. Aí eu fazia, então, Jesus olhou para eles e falou, perguntar para vocês aí, ó, quem de vocês aí, ó, alguém de vocês não tem pecado? Então, ó, se vocês não têm pecado algum, vocês livre para a pedra nela na mulher tacar. Fica à vontade. Quando eu falo fica à vontade, eu fazer, mas eles aqui, eles olharam, chacoalharam a cabeça, pensaram, então um a um, ó, saindo, do maior até o menor, até o último. Então todos, ó, foram embora. E aí fala, então só Jesus e a mulher que ficaram presentes. Então Jesus olhou e falou, ele fala que ele estendeu a cabeça, eu vou fazer isso aqui, eu vou falar assim, mulher, e aí? Cadê as pessoas que estavam te condenando? Cadê elas? Aí a mulher, eu tô olhando pra mulher, mas vai ficar assim, ó, chorando, ó. Posso fazer sinal de chorando ou chorando, e vou olhar aqui, ó, eu vou inclinar porque ela estava agachada, vou olhar assim, vou fazer assim, Senhor, não tem ninguém, não tem ninguém. Aí Jesus vai olhar para ela e falar assim, ó, e eu também, ó, te acusar não, jamais. Ó, você levanta, vai e cuidado com o pecado, certo? Irmãos, eu vou vi que alguém levantou a mãozinha aqui, eu já dou liberdade, tá? Eu vou sinalizar agora sem a palavra, tá? Depois vou dar liberdade só para quem levantou a mão aqui, depois eu vou pôr a palavra para a gente interpretar, sinalizar ela junto, e aí depois no final eu dou a liberdade para os irmãos perguntar, e aí depois a gente vai para a simulaçãozinha de uma pregaçãozinha, só para a gente ver como que cada um vai sair, tá bom? Então, ó, eu vou sinalizar aqui sem o áudio, depois eu ponho o áudio para que nós todos façamos, tá? E quem quiser interpretar vai ficar à vontade. Tá bom? E aí depois eu vou ler e vocês vão sinalizar, tá certo? Então vamos lá, eu vou fazer sem falar aqui agora. Então, ó. Deixa eu só aceitar uma pessoa aqui. Só um instantinho, só aceitar que tem um pessoal tá entrando depois. Só um instantinho. Então, ó.
Certo, irmãos? Irmãos, agora eu vou pôr a palavra, tá? Eu vou pôr aqui o áudio para a gente fazer a sinalização. Mas tinha uma irmã que tinha levantado a mão, a irmã levantou para falar ou levantou sem querer? A irmã Keren, é isso? Irmãos, então, ó. Oi, Gabriel, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, irmã. Sim, não, levantei para informar você que o seu lado esquerdo estava sendo cortado pela sua câmera. Desculpa, não entendi. O seu lado esquerdo, que você estava sinalizando, sua câmera estava cortando a sinalização da sua mão, do seu braço, lado esquerdo. Por exemplo, sinal de templo, não deu para ver e outros sinais, mas aí você já fez, era só para te informar. Ah, sim. Não, mas no Para caso... você centralizar na sua câmera aí, porque está cortando uma parte do seu braço esquerdo na sinalização. Sim, mas aí Deus abençoe. No caso, a irmã tá no celular, né? Então, aí o celular que a irmã vai fazer? A irmã vai pôr o celular deitado assim, ó, daí me amplia ele mais. Porque aqui no caso, ó, eu tô vendo dentro da minha tela eu tô no notebook. Então, ó... Sim, pode ser sim. Isso, pode aí, ser. O que a irmã pode É o fazer? sinal de templo eu perdi. Vou virar aqui. Esse sinal aqui, ó. Isso, o sinal de templo. Perfeito, Deus abençoe. Amém. Foi até bom a irmã ter falado, né? Até era uma coisa que a gente tinha falado no começo. Os irmãos estão no celular, vocês deitam o celular assim que daí o irmão Gabriel fica maior. Aqui limita a minha lateral. Aqui deixou maior, tá? Então quem tá no celular, às vezes se eu fizer assim não vai me ver. Porém eu tô policiando aqui dentro do meu cenário aqui, ó. Aqui tá dentro da tela. Sim, perfeito. Certo? Irmãos, então vamos lá, a gente vai colocar aqui a palavra, tá? Aí depois, se tiver alguma dúvida, os irmãos têm total liberdade. Claro que são escolhas de interpretação, né? Cada um tem uma forma de interpretar, tá? Eu gosto de incorporar cenário, eu acho que traz um pouco mais de vida na hora que o surdo vê, tá bom? Pela manhã cedo tornou para o templo. Vou diminuir um pouco a velocidade. E todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram... Então, vamos lá. João capítulo 8. Já vai direto para a palavra, tá bom? Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada... Irmãos, eu vou diminuir um pouquinho. Não que eu não dou conta, para mim tá até lento. Mas é porque eu quero que vocês façam e consigam fazer junto comigo. Tá? Depois eu ponho na velocidade normal, mas a ideia é que eu quero que todo mundo faça. E depois eu ponho na velocidade que ele pedir aqui, eu dou conta de fazer. Tá bom? Mas eu quero a princípio que todo mundo faça junto comigo. João capítulo 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse:
Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. As taxas da Irmãos, FitPay vamos diminuíram. lá. Agora Agora eu elas vou são... pôr aqui. Eu vou pôr aqui agora na velocidade normal, tá? Vou pôr na velocidade normal e vou interpretar da forma como se eu estivesse no culto, tá? Aí eu vou fazer a interpretação. Pode ser que mude alguma coisa do que eu mostrei para os irmãos, porque na hora vem algumas coisas, na hora que você está ouvindo, muda. Eu gosto de ouvir, porque quando você ouve, muda um pouco a sinalização, tá? Mas lembrem do que eu expliquei, tá? Então eu vou interpretar como se eu estivesse no culto. João capítulo 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez. Certo, irmãos? Claro que daí rápido já não dá tanto tempo de pensar. Claro que vão lá na leitura, ele vai ler um pouco mais compassado, vai dar para entender todo o processo, toda a sinalização, tá certo? Irmãos, alguma pergunta antes da gente fazer uma simulação da leitura e da pregação? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Pode falar, irmã Cida. Irmão Gabriel, eu fico meio atrapalhada porque quando eu ponho assim, ó, monte, né? Aí Jesus veio, aí depois o templo, né? Pode pôr esse templo aqui também ou não? Não, aí esse não, porque esse aí é tabernáculo. Esse é mais usado para tabernáculo. Ele veio, Isso, aí você vai usar a foi mão no templo, inteira. mas aí pode pôr o templo do mesmo lado do monte? Sim, porque, exemplo, ó, é como se o monte estivesse aqui, ele descesse aqui pro templo. Então, exemplo, ó, eu fiz que aqui era o Monte das Oliveiras e Jesus, pela manhã, ele foi no templo, certo? Ele desenhou o templo. Então, o monte está aqui, o templo está aqui embaixo. É como se ele tivesse ido no monte. Exemplo, ó, Monte das Oliveiras, Jesus, ele foi. Mas, de manhã, ele foi no templo. É como se o monte estivesse aqui em cima, porque a palavra fala que ele desceu para o templo no outro dia. Porém, se os irmãos quiserem e der tempo também de fazer, eu posso fazer. Que Jesus, exemplo, ao monte, Jesus, ele foi. Mas de manhã ele desceu no templo. Aí eu posso fazer essa informação, certo? Eu posso fazer que ele estava aqui no monte, que ele desceu no templo pela manhã. Certo? Porém, para o surdo, se descer, ou se você fizer aqui no monte, Jesus ele foi, mas, aí o narrador, mas de manhã, Jesus ele foi no templo. Aí o surdo também vai entender que também pode ser lá no monte que tinha um templo, certo? Não fica tão confuso. Porém, se os irmãos acharem assim, Gabriel, acho que assim fica confuso, eu prefiro fazer que aqui monte, Jesus ele foi, mas de manhã ele desceu aqui no lugar que era o templo. Também fica claro, não fica tão confuso, tá? Eu falei assim porque às vezes na leitura não dá tempo, exemplo. Porém foi Jesus para o Monte das Oliveiras e pela manhã tornou para o templo. Eu posso fazer exemplo, no caso ali, quando ele fala, eu posso fazer que então, ó, Monte das Oliveiras, Jesus ele foi. Mas de manhã cedo ele, ó, desceu para aqui para o templo.
E lá o povo ficou em volta dele e o povo sentou. E Jesus começou a ensinar o povo lá no templo. Aí também não dá erro. Fica claro também para o surdo entender a informação, tá bom? Agora, se os irmãos quiserem fazer Monte Oliveira, Jesus foi, mais de manhã no templo, aí eu coloquei do mesmo lado do monte. O surdo vai entender que está ali próximo ou perto do monte, tá certo? Maneusa, pode falar. Deus abençoe. Amém. Eu não tô te ouvindo, Maneusa. Também não. Alguém tá ouvindo a Maneusa? Eu não tô ouvindo também não, Maneusa. Pra mim não tá aparecendo. Abre seu som, irmã. Seu som tá desligado, Maneusa. Tenta ligar ele pra ver. É porque está no... Pera aí que eu vou te ampliar e você sinaliza pra mim ver o que você tá falando. Pera aí, deixa eu ampliar, irmão. Pode falar de novo. Sinaliza pra mim ver o que você tá falando. Agora a irmã travou. Maneusa, sinaliza pra mim ver, irmã. Ah, mulher. Ah. Sim. Não tem, não tem. A irmã fala que na hora que perguntou, não tem, não tem, não tem. Exemplo, Jesus perguntou, mulher, quem é as pessoas que te acusam? E aí, cadê? Tem? Ou quem te acusa? Aí ela fala assim, Senhor, aí tem esse sinal de, ó, de ninguém. Isso, eu acho que é isso que eu quis saber. Não tem, ó, não tem ninguém. Não tem ninguém. Aí eu fiz ninguém ter. Isso, aí você vai fazer esse ter de não ter assim, ó. Isso, de ninguém, ó. Ninguém tem. Isso. Isso, ninguém ter. Isso, ter ninguém. Irmãos, mais alguma dúvida? Pode falar, irmão Antônio. Tá desligado seu som, irmão Antônio, eu não tô te ouvindo.